Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico focado no concurso da Guarda do município de Serra do Espírito Santo. Uma excelente oportunidade, excelente remuneração, excelente carreira e uma quantidade de 150 vagas para esse concurso. Então a oportunidade está aí e eu estou aqui para te ajudar na sua preparação, beleza? Se você não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos. E nessa aula nós vamos trabalhar com questões da Banca IDECAM de raciocínio lógico para te ajudar na sua preparação, tá? Essa aula, é claro, vale também para outros concursos, beleza? Então vamos lá. Só lembrando, galera, que eu deixo na descrição do vídeo os slides da aula, quem quiser fazer o download. Eu vou deixar também o link do curso focado na Banca IDECAM que eu tenho de raciocínio lógico. Eu deixo também um link do resumão em mapas mentais de raciocínio lógico e a playlist com todas as aulas que eu já gravei focadas na Banca IDECAM, tá? Que eu resolvo diversas questões da Banca IDECAM organizadas por assunto. Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Eu vou comentar brevemente aqui sobre esse edital, tá? Só passar as principais informações desse concurso. Nós temos aí 150 vagas, a remuneração inicial, subsídio mensal no valor de R$ 2.700, tem uma gratificação por escala especial de R$ 3.564, uma gratificação especial de risco de vida de R$ 2.700 e o auxílio alimentação de R$ 650, totalizando uma remuneração de R$ 9.614. Excelente remuneração. Muitas polícias estaduais não têm essa remuneração, então é uma excelente oportunidade. É hora de intensificar o estudo, agarrar com força e vontade essa oportunidade que está aí. Beleza, pessoal? A composição da prova objetiva, nós temos aí, ó, língua portuguesa com 12 questões, peso 1, raciocínio lógico, 10 questões também de peso 1, noções de informática e atualidade com 9 questões, peso 1, direito administrativo, 8 questões, peso 1,5, direito constitucional e direito humanos com 8 questões, também de peso 1,5, direito penal e processo penal, 8 questões e legislação geral e específica, 8 questões, também com peso 1,5. Então, um total de 80 questões e o total de ponto de 100 pontos. Show de bola? A data provável, pessoal, dia 3 de dezembro de 2023. Então, tem um tempo legal para se preparar, dá para estudar com qualidade até lá. E a previsão é que a prova aconteça das 9 às 13 horas. Beleza? Conteúdo programático de raciocínio lógico, pessoal, nós temos aqui, ó, estrutura lógica de relação arbitrária entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações, compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, operações com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então, em resumo, pessoal, é a parte do raciocínio lógico proposicional e a parte da matemática básica, tá? Envolvendo aí conjuntos, operações aritméticas, conceitos básicos de geometria, beleza? Então, vamos lá. Para essa aula de hoje, nós vamos resolver 5 questões que foram cobrados para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, que trouxe o edital da parte de raciocínio lógico exatamente igual a esse, tá? E foram cobradas 9 questões. Hoje nós vamos resolver uma parte dessas questões e na próxima aula nós resolvemos as demais questões. Então essa resolução aqui vai te dar uma noção, pessoal, do que esperar da Banca IDECAM para esse concurso. Show de bola? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e resolver nossa primeira questão, Banca IDECAM, questão cobrada na prova para a Guarda Municipal de Fortaleza, agora de 2023. Vamos lá. Para determinado evento infantil, foram convidados Huguinho, Zezinho e Luizinho. Eles decidiram ir para este evento vestindo camisetas coloridas, sendo que a camiseta de um deles será verde, a do outro será azul e a do outro será vermelha. Todos usarão bonés com essas mesmas cores, mas somente Huguinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Luizinho usará um boné de cor azul. Sabe-se ainda que Zezinho
não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Sendo assim, pode-se concluir o quê? Vamos lá, galera. Essa questão aqui é uma questão que envolve associação de informações. A Banca Idecam está cobrando muito esse tipo de questões e lá no meu curso eu resolvo diversas questões sobre esse assunto, tá? Raciocínio lógico, a gente tem que resolver questões, beleza, pessoal? Então vamos lá, a gente vai associar essas informações através de uma tabelinha. Então eu já construí aqui uma tabela para agilizar o nosso vídeo, tá? Então eu tenho aqui, ó, o nome das pessoas, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Eu coloquei nas linhas. E nós temos aqui a coluna das camisetas e a coluna dos bonés. Então eu tenho camiseta vermelha, camiseta verde, camiseta azul. E nós temos boné vermelho, boné verde e boné azul. Vamos buscar no enunciado as informações que a gente tem para preencher essa nossa tabelinha. Vamos lá. Nós temos aqui que o Guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Por enquanto, vamos deixar quietinha essa informação, vamos para a próxima. Luizinho usará um boné de cor azul. Então, essa informação para a gente já dá para a gente utilizar. Ó. Luizinho, ele vai usar um boné de cor azul. Então, aqui, na nossa tabela, na linha do Luizinho e na coluna do boné azul, eu vou colocar uma correspondência, tá? Deixa eu só ajustar essa tabela aqui para ficar alinhada no papel quadriculado aqui embaixo, que aí fica melhor, né, pessoal? Beleza, tá mais ou menos aí, ajustado. Vamos lá, então eu sei que o Luizinho, ele usa o boné azul, então eu vou colocar a letra S de sim para dizer que o Luizinho tá usando o boné azul. Se ele tá usando o boné azul, pessoal, ele não vai usar o boné vermelho nem o verde. E se é o Luizinho que usou o boné azul, o Huguinho não usou o boné azul, nem o Zezinho. Muito bem, então a primeira informação nós já utilizamos essa informação aqui, tá? Agora, sabe-se ainda que Zezinho não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Então nós sabemos que o Zezinho não vai vestir a camiseta vermelha. Então aqui na linha do Zezinho, na coluna da camiseta vermelha, eu vou colocar o não. E na linha do Zezinho com o boné vermelho, eu vou colocar o não, tá? Olhando para a linha do Zezinho, pessoal, a gente percebe aqui, ó, que ele não vai usar o boné vermelho nem o boné azul. Se ele não usa o boné vermelho nem o azul e eu tenho vermelho, azul e verde, então ele só pode usar qual? Ele só pode usar o verde, né, pessoal? Então ele só pode estar usando o verde. Então achamos mais uma correspondência aqui. E se é o Zezinho que está usando o verde, então não é o Huguinho que vai usar o verde, tá? Se o Huguinho não usou o verde nem o azul, ele usou qual, pessoal? Ele só pode ter usado o vermelho. Show de bola? Muito bem. Então, essa última informação nós já utilizamos, tá? Zezinho não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Muito bem, agora vamos utilizar aquela informação que a gente deixou guardado lá. Ó. Somente o Guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Galera, vamos ter atenção nesse somente aqui, tá? Ó, só o Guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Então vamos lá. O Huguinho, ele vestiu o boné de que cor? Ele vestiu o boné vermelho, não é? Então, eu concluo que a camiseta do Huguinho tem que ser vermelha também, tá? Se ele vestiu a camiseta vermelha, ele não vestiu a verde nem a azul, tá? E se é ele que vestiu a vermelha, o Luizinho não vestiu a vermelha. Show de bola? E se somente o Huguinho é que pode vestir a camiseta e o boné da mesma cor, pessoal, então eu concluo o seguinte, ó. Se o Zezinho está usando o boné verde, ele não pode usar a camiseta verde, tá? Então aqui na linha do Zezinho, com a camiseta verde, eu vou colocar o não, para dizer que ele não usa a camiseta verde. E se ele não usa a verde nem a vermelha, ele só pode usar qual? Ele só pode usar a camiseta azul. Descobrimos que o Zezinho usa a camiseta azul, e se é ele que usa azul, o Luizinho não usa azul, tá? E se o Luizinho não usa azul, nem usa vermelha, ele só pode usar a verde. Pronto, completamos todas as informações da nossa tabela. Agora a gente pode responder a nossa questão. Sendo assim, pode-se concluir o quê? Letra A, o boné de Zezinho é verde. Vamos ver se é isso mesmo? O boné de Zezinho realmente é verde. Essa informação está ok. E a camiseta de Huguinho é vermelha? Galera, a camiseta de Huguinho realmente é vermelha, então nosso gabarito, letra A.
Show de bola? Questão resolvida, próxima questão. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição desse vídeo. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Na tabela a seguir são apresentados os dias da semana em que cada uma das turmas de determinado curso tem aulas de lógica. No momento da conversão do arquivo, a linha com o horário das aulas da turma C e a coluna com as turmas que teriam aula na sexta-feira saíram borradas. Então nós temos essa linha borrada, turma C, e essa coluna da sexta-feira borrada. Tá? Sobre os dias com aulas de lógica dessas 5 turmas, sabe-se que 1. As turmas B e C têm o mesmo número de aulas de lógica na semana. Então vamos lá. A turma B e C eu vou ter igual número de aulas de lógica, tá? Então por enquanto, vamos deixar só associado essas informações aqui, ó. Colocar um igual para dizer que essas duas turmas têm a mesma quantidade de aulas, tá? De lógica. Muito bem. Item 2. Quarta-feira é o dia da semana em que mais turmas têm aulas de lógica. Quarta-feira é essa coluna aqui, né, galera? Vamos lá, ó. Na quarta-feira eu tenho aqui uma aula da turma A e uma aula da turma E. Esses dois espaços aqui tá dizendo pra gente que a gente não tem aula, tá? A minha dúvida é se tem aula aqui ou não, tá? Então, no máximo, a quarta-feira ela pode ter quantas aulas? No máximo, até esse momento, até as informações que a gente encontrou, nós podemos ter no máximo 3 aulas, tá? De lógica. Ou seja, se a quarta-feira é o dia da semana que mais tem aulas de lógica, então nenhum dia da semana vai ter mais do que 3 aulas, tá? Muito bem. Repara que nós não sabemos, por enquanto, se a quarta-feira tem 3 aulas, mas eu posso garantir que na quarta-feira não tem mais de 3 aulas de lógica, beleza? Então, muito bem. Vamos deixar essa informação por enquanto aqui, tá? Essa daqui também. Item 3. 3 dessas turmas têm apenas uma aula de lógica por semana. Vamos deixar também essa informação por enquanto, tá? Item 4. Apenas 2 turmas têm aulas de lógica na terça-feira. Então vamos lá. Terça-feira, nós temos aula de lógica aqui para a turma B. Para a turma A não tem aula. Para a turma D não tem aula. E para a turma E também não tem aula. Se apenas 2 turmas têm aula de lógica na terça-feira, pessoal, e nós já temos certeza que tem aula para a turma B na terça-feira, qual que é a outra turma que vai ter aula de lógica na terça-feira? Só pode ser a turma C, né? Então, nós descobrimos que esse borrão aqui, ó, nós temos uma aula de lógica, tá? Porque na terça-feira tem que ter 2 aulas de lógica. Muito bem. Então, essa informação aqui já foi, já utilizamos. Item 5. Todas as turmas têm ao menos uma aula de lógica na semana. Vamos lá, galera. Então, todas essas 5 turmas, né? Turma A, turma B, turma C, turma D, turma E, tem ao menos uma aula de lógica na semana. Repara que a turma A nós já temos uma aula aqui garantido. Na turma B nós já temos 2, na turma C nós já temos uma. E a turma D, por enquanto, nós não temos nenhuma, pessoal. E eu tenho aqui, ó, na segunda-feira eu não tenho aula de lógica, eu tenho certeza. Na terça eu também não tenho, na quarta também não, na quinta também não. Então, essa aula da turma D só pode ser na sexta-feira, né? Então, eu vou ter aqui, ó, necessariamente, uma aula de lógica da turma D na sexta-feira, tá? Vamos apagar um pouco e prosseguir analisando os demais itens. Então, esse item aqui já foi, todas as turmas têm ao menos uma aula de lógica na semana. E agora o item 6, todos os dias da semana tem ao menos uma turma com aula de lógica. Então vamos procurar todos os dias da semana aqui, ó. Na segunda-feira eu tenho aqui pelo menos uma aula, já foi. Na terça também. Na quarta eu tenho 2. Na quinta, por enquanto, eu não tenho nenhuma, né, pessoal? A turma A não tem aula, a turma B não tem aula, a turma D também não e a turma E. Então, necessariamente, eu descubro que nesse borrão da turma C, na quinta-feira, nós vamos ter uma aula de lógica, porque todos os dias da semana tem pelo menos uma aula de lógica, tá? Então, aqui já foi. Na sexta-feira, nós já temos uma aula de lógica aqui, beleza? Então, vamos apagar e voltar agora nas informações que a gente pulou. Vamos lá, essas 3 primeiras.
O item 3. 3 dessas turmas têm apenas uma aula de lógica por semana. Galera, então, nós temos aí, dessas 5 turmas, 3 delas vai ter apenas uma aula de lógica, tá? Então, se eu olhar para a turma A, eu vejo uma aula de lógica, tá? Beleza. Turma B, eu tenho uma, 2. Ou seja, eu tenho pelo menos 2 aulas. A turma C, eu tenho pelo menos uma, 2 aulas. Na turma D, eu tenho exatamente uma. E a turma E, eu tenho pelo menos uma, tá? Galera, se na turma B e na turma C nós temos pelo menos 2 aulas, então, dessas 5 turmas, a turma B e a turma C não pode ser aquelas que têm apenas uma aula de lógica, tá? Porque elas já têm 2 aulas, né? Elas já têm pelo menos 2 aulas. Então, nós descobrimos que necessariamente a turma A turma D e a turma E têm apenas uma aula de lógica, apenas uma aula de lógica, tá? Então, eu posso concluir que aqui na turma A, como eu já tenho essa aula de lógica, esse borrão que eu tenho aqui na sexta-feira não é aula de lógica, tá? Então aqui eu não tenho aula de lógica. Na turma D, já está completa, eu já tenho uma aula de lógica aqui. E a turma E, eu já tenho uma aula de lógica aqui, então eu concluo que isso daqui não pode ser aula de lógica. Show de bola? Muito bem. Então vamos prosseguir. Agora vamos analisar o item 1 e o item 2 juntamente. Vamos lá. As turmas B e C têm o mesmo número de aulas de lógica na semana. E quarta-feira é o dia da semana em que mais turmas têm aulas de lógica. Galera, se quarta-feira é o dia que mais tem aulas de lógica, e eu olho aqui para terça-feira, por exemplo, eu tenho 2 aulas de lógica, eu posso garantir que na terça tem 2 aulas de lógica, e se a quarta tem mais do que qualquer dia da semana, então na quarta tem que ter necessariamente mais do que 2 aulas de lógica, não é? Então, se ela tem mais de 2 aulas de lógica, então, e eu tenho aqui uma aula, 2 aulas de lógica, eu descubro que necessariamente esse espaço aqui, ó, tem que ser preenchido com uma aula de lógica. Então, nós vamos ter mais uma aula de lógica aqui na quarta-feira, tá? Agora, vamos voltar nessa afirmação, né? As turmas B e C têm o mesmo número de aulas de lógica na semana. Galera, a turma B, olhando por aqui, nós temos uma, 2 aulas, né? E poderia ter uma terceira aula, tá? Mas repara que ela poderia ter até 3 aulas. E se a turma C ela já tem 3 aulas, olha aqui, ó, 1, 2, 3. E se as duas têm a mesma quantidade e a turma B ela não pode ter mais do que 3 aulas, então nós concluímos que a turma B ela vai ter exatamente 3 aulas, tá? Para ficar igual à turma C. Então aqui eu vou ter uma aula de lógica da turma B, tá? E eu vou concluir que a turma C não pode ter aula aqui na sexta-feira, já que ela tem que ter a mesma quantidade de aulas da turma B, e ela também não pode ter aula de lógica aqui na segunda-feira, já que a turma C tem a mesma quantidade de aulas de lógica da turma B. E eu só pude concluir isso, pessoal, porque a turma B poderia ter no máximo 3 aulas, tá? Porque nós visualizamos que aqui eu não tenho aula, aqui eu não tenho aula. Então, no máximo, eu teria 1, 2, 3, tá? Então, completamos aqui todos os borrões, né, da nossa tabela. Agora a gente pode responder a nossa questão. Vamos lá. Ó. Sendo assim, a turma C tem aulas de lógica apenas. Vamos lá. A turma C ela vai ter aula de lógica apenas na terça, quarta e quinta-feira. Então, nosso gabarito vai ser a letra D. Terça, quarta e quinta. Show de bola? Vamos avançar? Próxima questão. Em uma viagem pela Europa, 4 mulheres, todas de nacionalidades diferentes, sentaram-se em torno de uma mesa quadrangular, ocupando cada uma delas um dos lados dessa mesa. Entre elas há uma irlandesa, uma portuguesa, uma holandesa e uma inglesa. Aline, a mais velha entre elas, é irlandesa. Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa e Camila à esquerda da holandesa. Sabe-se ainda que Daniela não é portuguesa e está sentada à frente de Beatriz. Sendo assim, pode-se concluir o quê? Vamos lá, galera. Mais um caso de associação de informação. A gente percebe que a Banca e Deccan gosta bastante desse assunto. E esse assunto é relativamente tranquilo, tá? É só organizar as informações através de tabelas e bastante treino, né? Tem que treinar, tá? Então vamos lá.
Eu já fiz a nossa tabelinha aqui para a gente ganhar tempo, então eu tenho aqui Aline, Beatriz, Daniela, Camila, beleza? E nós temos a nacionalidade, irlandesa, portuguesa, inglesa e holandesa, tá? Agora vamos pescar as informações e fazer as associações que a gente tem que fazer. Vamos lá. Ó. A Aline, a mais velha entre elas, é irlandesa. Então nós já descobrimos que a Aline é irlandesa. Eu vou colocar o S aqui, ó, de sim, para dizer que a Aline é a irlandesa. Então a Aline não é portuguesa, não é inglesa e não é holandesa. E se ela é a irlandesa, a Beatriz não é irlandesa, a Daniela não é irlandesa, nem a Camila, tá? O que mais que nós temos? Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa. Vamos lá, galera. Quem que é a irlandesa? Nós acabamos de descobrir que é a Aline, não é? Então a Beatriz ela vai estar à esquerda da Aline, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, Beatriz sentada aqui e a Aline aqui, certo? A Aline que é a irlandesa, né? Irlandesa. Muito bem. Galera, só para a gente visualizar, ó, imagina que a gente está olhando a mesa de cima, tá? Então eu tenho aqui ó, a cabeça da Aline, eu tenho aqui o braço esquerdo da Aline e o braço direito. Então a esquerda da Aline é o lado onde a Beatriz está, tá? Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa. Como a irlandesa é a Aline, então a Beatriz está ao lado esquerdo da Aline. Show de bola? Muito bem, vamos melhorar esse Z aqui, Beatriz. Beleza, então já usamos essa informação, e agora eu tenho que a Camila está à esquerda da holandesa. Galera, se a Camila está à esquerda da holandesa, eu concluo que a Camila ela não pode ser holandesa, tá? Então aqui na linha da Camila, com a coluna da holandesa, eu vou colocar um não, para dizer que a Camila não é holandesa, tá? Sabe-se ainda que Daniela não é portuguesa. Daniela não é portuguesa, então na linha da Daniela e na coluna da portuguesa eu vou colocar o não. Show de bola? E está sentada à frente de Beatriz. Então a Daniela está sentada à frente da Beatriz. Então eu vou colocar a Daniela aqui, ó. Daniela, tá? Se a Daniela está aqui, a Beatriz está aqui e a Aline está aqui, e eu tenho 4 pessoas, qual que é essa quarta pessoa que está aqui, pessoal? Só pode ser a Camila, né? Então a Camila está aqui, ó. Camila. Show de bola? E aí vamos voltar naquela informação da Camila, ó. A Camila está sentada à esquerda da holandesa, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Essa daqui é a Daniela, né? Esse daqui é o braço direito da Daniela, esse é o esquerdo. Aqui nós temos a Beatriz, o braço esquerdo da Beatriz e o braço direito da Beatriz, tá? A Camila ela está sentada à esquerda de quem, pessoal? Ela está sentada à esquerda da Beatriz, não é? Então, se a Camila ela está sentada à esquerda da holandesa, nós descobrimos que a holandesa é quem? É a Beatriz, não é? Já que a Camila está sentada à esquerda da holandesa. Então, a Beatriz é a holandesa, tá? Então, vamos colocar essa informação na nossa tabela. Então, eu descubro que a holandesa é a Beatriz. Então, ela não é portuguesa nem inglesa, tá? E a holandesa não é a Daniela. Show de bola? Olhando para a linha da Daniela, nós verificamos que ela não é irlandesa, nem portuguesa, nem holandesa. Então, ela só pode ser o quê? Ela só pode ser inglesa. Então, se ela é inglesa, a Camila não é inglesa. Então, a Camila só pode ser o quê? Ela não é irlandesa, não é inglesa, nem holandesa. Então, ela só pode ser a portuguesa. Pronto, fechamos a nossa tabela. Então vamos procurar a nossa opção de resposta. Vamos lá. Letra A, Beatriz é holandesa e Daniela é portuguesa? Galera, Beatriz é holandesa, tá ok. E a Daniela é inglesa e não portuguesa. Então letra A tá errada. Letra B, Camila é portuguesa e Daniela é inglesa? Camila realmente é portuguesa e a Daniela realmente é inglesa, então gabarito na letra B. Show de bola? Vamos avançar à próxima questão. Em uma escola de ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de um dos colegas. Quando foram questionadas, as crianças responderam. Foi a criança E, respondeu a criança A.
Não fui eu, respondeu a criança B. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Foi a criança A, respondeu a criança D. E a criança D está mentindo, respondeu a criança E. Sabe-se que foi uma dessas 5 crianças que escondeu o livro do colega e que uma delas está mentindo. Sendo assim, quem escondeu o livro do colega foi. Quem escondeu o livro foi quem? Vamos lá, pessoal. Agora nós temos aqui um caso de questões envolvendo o assunto de verdades e mentiras, tá? Se nós temos uma pessoa que está mentindo, que a questão falou, né? Uma delas está mentindo, eu vou fazer um teste de quem poderia ser a pessoa que está mentindo, tá? Se esse teste der errado, ou seja, se eu encontrar alguma contradição lógica, eu vou descobrir que aquela pessoa que eu testei a mentira, na realidade ela disse a verdade, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o que a criança A disse, o que a criança B disse, o que a criança C disse, criança D e a criança E. Beleza? Então eu vou testar, por hipótese, que a criança A é a mentirosa, tá? Então eu vou dizer, eu vou atribuir, eu vou assumir que quem falou a mentira foi a criança A. Então, a criança A falou uma mentira, tá? Se o que ela falou é mentira, pessoal, vamos colocar uma interrogação aqui, né? Porque eu estou testando, eu não sei se de fato o que a criança A falou é mentira ou não, tá? Mas se ela falou mentira, o que ela disse? Ela disse que foi a criança E. Então eu descubro que não foi a criança E, tá? Então, não foi a criança E. Então vamos colocar aqui, ó. Não foi E. Beleza? Se nós temos que uma delas está mentindo, pessoal, e se eu estou assumindo que quem mentiu foi a criança A, então a criança B vai falar uma verdade, a criança C também, a criança D também e a criança E também, certo? O que a criança B falou? Ela falou que não fui eu. Então, beleza. Por enquanto, nós não temos nenhuma contradição aqui, tá? Entre o que a criança B falou e o que a criança A falou. Muito bem. Agora vamos ver o que a criança C falou. A criança B está falando a verdade. Aqui também não encontramos nenhuma contradição, né? Realmente o que a criança B falou é uma verdade, então a criança C também está falando verdade. Tá ok. Criança D, vamos lá. Foi a criança A. Aqui também sem problema, né? Isso daqui pode ser uma verdade, sem nenhuma contradição lógica. Vamos analisar agora o que disse a criança E. A criança D está mentindo. Galera, se a criança E está falando uma verdade, ela está falando que a criança D contou uma mentira, mas nós verificamos aqui, ó, e assumimos que o que a criança D falou foi uma verdade. Então nós encontramos aqui uma confusão lógica, né? Uma contradição. Se nós temos uma contradição, esse meu teste aqui, ó, ele está furado. Então, isso daqui não é uma mentira. Se não é uma mentira, só pode ser o quê? Só pode ser uma verdade, não é? Então, galera, necessariamente, o que a criança A falou é verdadeiro. E o que ela falou? Ela falou que foi a criança E. Então já encontramos o que a gente queria, né? Quem das 5 crianças que escondeu o livro? A criança A falou que foi a criança E. Então, nosso gabarito, letra D. Criança E. Show de bola? Próxima questão, vamos lá. Em um determinado concurso de beleza, há 4 mulheres. Uma capixaba, uma carioca, uma gaúcha e uma goiana. Sabe-se que a carioca é mais baixa do que a goiana, a gaúcha é mais alta do que a capixaba, que tem a mesma altura da goiana. Sendo assim, pode-se concluir que... Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, né, uma ordem de alturas, tá? De 4 mulheres. Então, vou colocar aqui, ó, mais alta e mais baixa. Beleza? E aí nós temos 4 mulheres. Vamos colocar aqui, ó, capixaba. Nós temos a carioca, a gaúcha e nós temos a goiana. Goiana.
A questão falou que a carioca é mais baixa do que a goiana, pessoal. Então, eu vou pegar a carioca aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar a goiana em cima da carioca, para dizer que a goiana é mais alta do que a carioca, né? Ou que a carioca é mais baixa do que a goiana. Beleza? A gaúcha é mais alta do que a capixaba. Então, a gaúcha é mais alta do que a capixaba, tá? Que tem a mesma altura da goiana. Ou seja, pessoal, esse que aqui está se referindo a quem? Está se referindo a capixaba, né? Então, quer dizer que a capixaba ela tem a mesma altura da goiana. Então, a capixaba eu vou colocar no mesmo nível da goiana, tá? Então, a capixaba e a goiana estão nessa altura aqui, beleza? Só que a gaúcha é mais alta que a capixaba, né? Então, a gaúcha vai estar acima das duas aqui, ó. Então, eu vou ter a gaúcha mais alta do que a capixaba e que a goiana, e a capixaba e goiana mais alta do que a carioca. Então, sendo assim, pode-se concluir o quê? A carioca é mais alta do que a capixaba? Não, né, pessoal? A carioca é mais baixa de todas. B. A capixaba é mais baixa do que a goiana? Não, né? A capixaba tem a mesma altura da goiana. C. A gaúcha e a goiana têm a mesma altura? Não. Quem tem a mesma altura é a capixaba e a goiana. E D. A goiana é mais baixa do que a gaúcha? Realmente, né? A goiana está aqui, abaixo da gaúcha. Então, nosso gabarito na letra D. Show de bola, pessoal? Resolvemos aí 5 questões da nossa Banca Idecam. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso de raciocínio lógico focado na Banca Idecam, o link vai estar aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos!